Senhor, muito obrigado pela vida do Taylor. Obrigado, Senhor, por esta família preciosa que o Senhor nos deu. E eu quero pedir que o Senhor possa usá-lo de uma maneira sobrenatural. Que o teu filho possa ser um instrumento do Senhor nesta manhã. Queremos ouvir a mensagem do céu. Queremos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. E eu peço ao Senhor que ele seja um vaso do Senhor. Que ele seja um canal de bênção nesta manhã. Nós te abençoamos, Taylor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar as crianças. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Chamar as crianças, tem criança para a salinha hoje. Vamos orar por vocês. Obrigado, meu irmão. Não tem? Acabei de ter a informação aqui que hoje não vai ter salinha. Elas vão estar no culto. Vai estar no culto hoje, minha irmã? Vai ficar dentro do tempo? Vai ter que ficar no tempo. Aí, crianças, hoje não vai ter salinha, infelizmente. Tá bom? Mas tem oração, obrigado. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entregamos as crianças da tua igreja, que elas são, Senhor, o futuro da tua nação. Senhor, que elas não vão ter a sala hoje, mas que o Senhor possa ministrar o coração delas na medida proporcional, Senhor. Que elas possam ter entendimento da tua palavra, que elas possam se enriquecer e cada vez mais ter uma intimidade com o Senhor, que elas sejam instrumentos nas suas mãos desde pequenas, Senhor. Que toda seta do inimigo, Senhor, que caia por terra, nunca vão atingir, porque o sangue de Jesus corre nas veias delas. Assim eu oro e agradeço, Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém. Uma voluntária, nossa tia Bárbara, as crianças podem voltar. Aê, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma responsabilidade muito grande e aprova o Senhor estar aqui. Não era para eu estar, um compromisso foi desmarcado de uma ordem nacional, eu ia fazer uma prova, foi desmarcado. E o bispo tinha me chamado, eu falei que não poderia estar, mas aprova o Senhor sabe de todas as coisas. A mensagem talvez tivesse que ser transmitida hoje para vocês. Eu sempre costumo começar com uma reflexão, uma palavra, uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, e que fala assim: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu posso dizer, estou pregando uma mensagem pela segunda vez. A primeira vez que eu prego uma mensagem, segunda vez. Essa mensagem eu preguei na Nova Esperança e Deus tocou o coração. Quando falou, o bispo me pediu para que trouxesse essa mensagem. Espero que no final do culto nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas de uma forma diferente. Esse é o meu pedido. Eu queria orar, começar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Nesse momento, Senhor, eu te peço que eu seja apoderado do teu Santo Espírito, que o Senhor possa usar esse microfone, o máximo que eu vou conseguir chegar aos ouvidos dos meus irmãos, mas a tua palavra, Senhor, vai chegar ao coração deles, que vai edificar. Eu te peço, Senhor, que o máximo que eu der, mas que o Senhor complete com tudo, Senhor, que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para mudar vidas, para curar vidas, para que vidas saiam daqui e esse impacto chegue não só na vida deles, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Essa é a minha oração, Senhor. Me unge, tira toda a limitação, tira tudo que me impede de falar do Senhor, que seja o Senhor agora falando através de mim, no poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, projeta pra gente aí, por favor, João 9, 1 a 7. Uma palavra muito forte, falou muito forte ao meu coração. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença.
os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Pega, a minha está na... Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se, voltou vendo. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Nessa palavra nós vemos que o Senhor Jesus fez uma cura naquele homem. Aquele homem era um cego de nascença. Ele não poderia nunca mais enxergar. A vida dele estava condenada. Mas aquele sofrimento dele, aquela dificuldade que ele tinha, aquela limitação, porque a cegueira, ela remete a isso, limitação, dependência, escuridão constante, insegurança. A cegueira nos remete a isso. Aquela cegueira física daquele homem o remetia a isso. Mas quando os discípulos perguntaram a Jesus, por quê? Quem pecou? Na cultura judaica, eles tinham, quando existia algum pecado muito grave na pessoa, ou era ele ou alguém da família dele que havia pecado. Se existia uma lepra, se existia se a pessoa era aleijada ou cego, era que eles entendiam que alguém na família tinha pecado ou ele tinha pecado. Mas o Senhor Jesus mostrou para eles. E algo que eu quero que vocês fiquem bastante atentos no versículo 3, quando ele diz que ninguém pecou, mas para que as obras do Senhor. Não foi só essa obra que o Senhor fez na vida dele. E nós vamos ver ao longo da mensagem. O Senhor Jesus curou aquele cego, tirou ele daquela escravidão. Um cego de nascença, quando nós nascemos, recebemos estímulos visuais do globo ocular, que são remetidos. Quando a gente nasce, não são enviados esses estímulos, eles atrofiam e nunca mais eles voltam a funcionar. Então a pessoa nunca vai enxergar. Isso só exalta cada vez mais o poder de Deus na vida daquele homem, através daquela cura física. Jesus fez muitos milagres, supriu a necessidade de muitas pessoas, tirou a enfermidade, fez muitos milagres, mas muitos de uma maneira a transmitir uma verdade espiritual. E esse aqui foi uma delas. Esse não foi o único milagre. Aquele homem passava por aquela situação. Muitas das vezes passamos por situações, sofrimentos. Deus pode nos livrar, mas Ele pode nos permitir que passemos por situações. E a estratégia de Satanás é que duvidemos de Deus nesse momento. É que naquele momento, onde passamos por um sofrimento, mas por que, Senhor? Por que eu estou desse jeito? Por que eu passo por isso? E muitas das vezes, o milagre seu vai vir não só dessa maneira física, mas o Senhor vai vir com um milagre que vai mudar a sua vida e vai te conduzir à vida eterna. E nós vamos ver isso aqui ao longo da mensagem, que essa não foi a principal, um verdadeiro milagre que o Senhor Jesus quis transmitir para aquele homem. Ele o curou fisicamente, mas esse não foi. Aquele homem foi curado fisicamente, foi liberto de uma escravidão. Mas o verdadeiro milagre daquele homem foi a cura espiritual. Nós vamos ver aqui, você vai vendo, tem como projetar para a gente aí, meu irmão, por favor? Versículo 11. Nós vamos vendo, vou correr durante 3 versículos, e vocês vão vendo a cura que aquele homem foi tendo, através do relacionamento que ele foi tendo, o entendimento que ele foi tendo de Jesus. No versículo 11, ele foi muito questionado por quem o curou. Os religiosos, pessoas ao redor, estavam questionando o que Jesus tinha, quem tinha feito, porque ele não poderia enxergar um homem cego de nascença, que nunca se tinha visto. Então, no versículo 11 você vê, ele respondeu, o homem chamou, quem que te curou? Ele respondeu, um homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui e lavei-me
e agora vejo. Meu irmão, projeto 17, por favor. Perceba que no 11, quando perguntaram a ele, quem foi que o curou? Ele falou, foi um homem chamado Jesus. Vamos ver no 17, quando ele foi perguntado de novo quem o curou. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, quem diz a você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Perceba que ele começou a dar uma qualificação a Jesus. Ele chamou primeiro ele de um homem chamado Jesus, agora ele começou a dar uma qualificação. Perceba o entendimento que ele estava tendo de Jesus. Projeta, por favor, no 33. E esse homem, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Perceba o entendimento de um homem chamado Jesus, um profeta, agora um homem de Deus. E a cura daquele homem, a verdadeira cura que o Senhor Jesus quer nos transmitir. Nós vamos ver agora no versículo, projeta por favor, 35 ao 38. Essa foi a verdadeira cura. O Senhor livrou ele daquele martírio da escravidão, da cura física. Mas esse é a verdadeira mensagem que o Senhor Jesus quer nos transmitir. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Um homem perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Essa foi a grande salvação daquele homem, a grande libertação daquele homem. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele creu, e essa foi o verdadeiro milagre que aquele homem recebeu, a cura espiritual. O que Jesus quer nos transmitir nessa passagem? Todos nós nascemos pecadores. Perceba que na passagem fala que é um homem cego de nascença. Todos nós nascemos pecadores, então somos cegos espiritualmente. Precisamos da luz que vem de Jesus, precisamos da luz do mundo. A palavra luz, nessa parte do texto, ela em grego quer dizer phos, que quer dizer, remete a um sentido de santidade, de pureza. Então Jesus, quando diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a santidade de Deus, eu sou a pureza de Deus, eu sou o próprio Deus. E eu só através dessa santidade, você pode ter a vida eterna, a cura da sua vida. O que eu queria transmitir nessa mensagem? Nossa caminhada, nós podemos ser, em certos momentos da nossa vida, podemos estar cegos espiritualmente. Queria dar um exemplo, por exemplo, de Elias. Elias ouviu, era um grande homem de Deus, era um homem que ouvia a palavra do Senhor, ele era direcionado pelo Senhor, realizou grandes milagres. Mas certa vez ele escutou uma voz errada, a voz de Jezabel, uma mulher má, que disse que queria matá-lo. Então, ele interiorizou aquilo, ele jogou aquilo para dentro dele. E ele teve medo, ele se escondeu, ele teve depressão. Mas perceba que o grande gigante de Elias não era Jezabel. O grande gigante estava dentro dele. Era uma força que estava dentro dele, que ele deixou levar para o seu coração. E ali ele se permitiu sentir medo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos cada vez mais ter uma intimidade com o Senhor, buscar a presença do Senhor. Ele vai nos orientar não só a vencer as tentações que estão ao nosso redor, mas Ele vai também nos ajudar com as nossas limitações. Ele vai nos apoderar. Toda vez que buscamos a presença do Senhor, toda vez que buscamos a sua face, toda vez que nos rendemos a Ele e aceitamos que Ele é que faz a obra em nossa vida, nos apoderamos, o Espírito Santo nos apodera, nos fortalece cada vez mais. Eu tenho um hábito de fazer algo que mudou minha vida. E espero transmitir para vocês. Quem já fez o exame do auto? Talvez você já tenha feito o autoexame, aquele que você se avalia. Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa agitada, eu sou assim. E o exame do auto? Você já parou para pensar? Esse exame do auto é aquele que Deus faz de você. Aquele que você pede ao Senhor, Senhor, o que existe em mim que eu possa melhorar? Se você quer viver algo poderoso na presença do Senhor, você tem que ter uma intimidade cada vez maior. E para você ter essa intimidade, quando você tem essa intimidade, Ele vai te revelar coisas.
coisa mais poderosa é quando você vai, e isso você só vai conseguir no seu secreto. Eu costumo dizer para alguns irmãos que estão lá fora, que eu falo assim, a distância do seu problema para a sua solução é mais ou menos 50 centímetros. Do nosso bispo é um pouquinho maior, que é a distância do seu joelho ao chão. E ela pode se encurtar. Quando ela sai do seu coração ao seu peito, ela pode reduzir em 30 centímetros ou 20. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca o seu coração, o seu joelho ao chão, e você exala ao Senhor, mostrando a Ele, Senhor, o que existe em mim? O que existe em mim que eu preciso melhorar? O que existe em mim? Porque muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Eu quero dar um breve testemunho de uma coisa. Tudo aquilo que te controla, ele te escraviza. Uma das coisas que eu, fazendo esse exame, fui claro. O Senhor, quando eu pedi, eu usava o Instagram todo momento. Só o Instagram. Onde eu estava parado, eu mexia. Onde eu não perdi o meu tempo, estava fazendo nada, eu mexia. Aquilo estava tomando o meu tempo. Aquilo estava tomando. E o Espírito Santo tomou. E eu precisei fazer. Fiquei 6 meses. Voltei essa semana. Mas a minha relação com o Instagram hoje é totalmente diferente. Eu quero que você entenda que muitas das vezes você não é um pecado. Pode ser. Você às vezes está com um pecado que você não está conseguindo se livrar. Mas muitas das vezes é uma distração. A distração rouba você de viver o que Deus tem para você. Muitas das vezes, eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando no seu coração. Às vezes, pode ser um comportamento que você tem, que você não consegue se livrar. Eu tive uma pessoa muito próxima, que teve essa mesma experiência. E ela falou assim, falando e pediu, Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor, eu quero mais, me mostra aquilo que o Senhor tem para mim. Então, foi claro, foi ser audível. Você não gosta de ser não controlada. Não gosta de ser questionada. Não gosta de ser questionada. Isso é um ponto que a pessoa está se tratando. Talvez eu todos os dias, toda semana, eu busco a presença do Senhor. Porque muitas dessas cegueiras, talvez eu veja aqui, ninguém mate, ninguém assalte, mas talvez cometa coisas que estão afastando da presença do Senhor. O Senhor está ansiando que você busque e você não está conseguindo ver. Muitos pequenos erros que a gente tem cometido. E só naquele quarto secreto, quando a gente coloca o joelho no chão, quando a gente abre, não tem o filtro do Instagram, não tem a maquiagem, não tem a máscara. É você e Deus. E ali não tem como você esconder nada. Talvez Deus esteja falando com você algo, como eu falei, pode não ser um pecado, mas pode ser algo que está te afastando da presença do Senhor. Tem uma frase que eu aprendi há pouco tempo, que eu tenho repetido, que você nunca proteja-se de tudo que concorra à sua lealdade a Jesus Cristo. Proteja-se de tudo que concorra à sua lealdade a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a sua vida. Ele pode transformar, Ele pode te curar, Ele pode transformar. E começa nas pequenas coisas. Se você quer viver um sobrenatural do Senhor, se você quer ter uma vida próxima ao Senhor, busca intimidade. E peça que o Senhor fale a você. Na hora que você estiver orando, peça Ele passar o arado no seu coração. Que o arado, ele quando passa na terra, ele tira aquela terra dura, ele revira aquilo, ele traz à mostra aquilo que está escondido. Que às vezes você não está conseguindo enxergar. Você está cego por aquilo. Então, pede ao Senhor para que Ele passe o arado no seu coração. Quantas vezes em lágrimas, as lágrimas do Senhor tem colhido. E perceba que quando você ora, você abaixa a cabeça, suas lágrimas caem no seu coração. E é isso que o Senhor quer de você. Que você abra o seu coração. Que você transmita para Ele o seu coração verdadeiro. De uma forma verdadeira, humilde, sincera. Muitas das vezes, como eu falei, os erros vão tornando insensíveis. Tem uma frase que eu falei na última vez que eu estive aqui. Os piores erros, os mais perigosos, não são o que não conhecemos, mas o que justificamos. Muitas das vezes, temos até justificado alguns pequenos erros, pequenas coisas, que têm nos afastado da presença do Senhor. Mas hoje o Senhor te chama para você ter uma vida diferente, uma vida de intimidade. Eu queria... E essa intimidade,
essa intimidade do Senhor, ela nos gera uma experiência. Essas experiências geram maturidade. Essa maturidade gera um aprendizado. E esse aprendizado que gera em você um crescimento cada vez maior. Quando eu trouxe essa mensagem, eu queria contar um testemunho de alguém que, quando eu vi, impactou muito a minha vida. Alguém já viu falar em Dennis Jernigan? Talvez não, mas eu tenho certeza que você já cantou o louvor dele. O louvor dele é assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Pois bem, o Dennis criou esse louvor, é o autor desse louvor. O Dennis nasceu na pequena cidade dos Estados Unidos. Quando ele nasceu, ele já estava morando com seus avós, que seu pai mudou para lá. E a sua avó o ensinava a tocar piano, desde pequeno. Pacientemente, uma cidade pequena, ela ensinava ele a tocar piano. E ele foi aprendendo até que ele foi tocar no louvor da igreja onde o seu avô era pastor. E ali ele foi ministrando os louvores, ele foi crescendo. Só que certa vez ele ouviu uma voz de Satanás, ele acreditou nessa voz, que ele não era amado pelos pais, que ele não era aceito, que ele era indigno. Então, o que ele começou? Ele começou a fazer coisas para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam ali. Só que aquilo não resolveu. Então ele começou a entrar numa crise existencial. E nesse momento que ele estava nessa crise, alguém chegou perto dele, ele se abrindo, e ele abriu o seu coração e falando, e o que ele fez? A pessoa tentou aliciá-lo, e ele cedeu. Ali começou uma vida dele de promiscuidade, de imoralidade. Ele começou uma vida que ele se sentia sujo, nojo, mas ele não conseguia se libertar daquilo. Ele, toda vez que ele fazia daquela forma, ele se sentia usado, se sentia sujo. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não conseguia se libertar daquilo. E ele foi crescendo daquele jeito, com aquela imoralidade, daquela forma. Só que certo dia ele já não tinha paz, porque o pecado nos faz isso, nos gera culpa, tira a nossa paz. Então, o que ele fez? Ele tentou o suicídio. Só que nesse momento que ele tentou o suicídio, veio à mente dele, que eu tenho certeza que é o Espírito Santo, que falou assim: será que eu estou preparado para a eternidade? Eu não dei a Deus a oportunidade de me curar. Então, naquele momento, ele desistiu daquele suicídio. E ele continuou caminhando com a sua vida pervertida, mas não conseguindo se livrar. Então, ele entendeu que ele tinha, como ele tinha a música no sangue dele, ele começou a fazer uma escola de música. E aquela escola de música, ele estava ali, continuava com aquela vida. Quando ele se formou, ele não tinha uma vocação, não tinha paz. Certo dia, Deus começou a fazer o propósito da vida dele. Um amigo que estudou com ele na faculdade, ligou para ele, falou assim: olá, Denis, tudo bem? O Senhor me mostrou um sonho, e nesse sonho tinha você. Nesse sonho o Senhor me mostrava você morando comigo, e o Senhor me mostrava muitas canções para você. E o Senhor mostrava que você estava comigo e mais uma pessoa, louvando e adorando o Senhor. Na cabeça dele uma confusão. Eu falei: como pode um negócio desse? Mas ele sentiu algo diferente. E naquilo que ele sentiu algo diferente, aquele amigo virou assim: não é só isso. A minha mãe, quando cheguei de manhã, ela falou: você sabe que eu sonhei com o Denis? Aquele amigo falou: você sabe que eu sonhei com o Denis? E aquele amigo ficou quieto. Até a mãe falou assim: eu sonhei que você estava tocando com ele, louvando e adorando ao Senhor, junto com mais um amigo. O Senhor botou o sonho no amigo e confirmou na mãe dele. Então aquele amigo chamou ele para ir para aquela região. O que acontece? Ele não sabendo, ele falou assim: eu vou, porque eu preciso mudar a minha vida. Mudou. A primeira coisa que ele foi conseguir o emprego. Qual o emprego que ele conseguiu? O único que ele conseguiu foi de motorista de ônibus. E ele fala que na vida dele, ele fala que ele foi uma decepção, não por ser nenhum demérito, mas por ter estudado 4 anos, queria ministrar no louvor. Eu queria fazer um parêntese aqui. Um parêntese. Se você vai para um lugar muito frio, muito frio, que neva, mas muito.
que você vai fazer? Daqui a 2 meses, mais ou menos, o que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai comprar luva, cachecol, bota, casaco, roupa térmica. Você vai se preparar. Mas isso faz sentido aqui, agora? Faz sentido hoje aqui você ter isso aqui, você usar isso aqui? O que Deus tinha para ele não fazia sentido naquele momento. Aquela oportunidade que Deus dava para ele ser um motorista de ônibus não fazia nenhum sentido naquela hora para ele. Mas ia fazer todo sentido na vida dele, onde ele fosse, Deus queria que ele estivesse. É isso que Deus quer transmitir para você. Muitas vezes você está passando por alguma situação, está passando por algum caso, que você não entende o porquê. Mas Deus está te preparando para algo muito maior. Muito maior. Que você não vai entender agora, mas você vai entender lá na frente. Voltando à mensagem. Ele percebeu que ele trabalhava de manhã e de tarde. Então ele tinha o meio todo livre. O que ele começou? Então ele começou a ensaiar o piano. Quando ele começou a ensaiar, ele começou a escrever um diário. Ele começou a escrever as coisas mais horrendas que ele fez. Ele começou a ter um relacionamento com Deus. Depois de um tempo, Deus pediu que ele queimasse aquilo que fosse todos os pecados dele, e ele o fez. Mas Deus foi dando canções a ele. E ele foi começando a buscar. E ele relata no testemunho dele que ele começava a fazer como Davi. Abriu o coração. Ali o Senhor estava ministrando no coração dele. Chegou um certo momento que ele recebeu um convite para ir a um convite para ir a um concerto. Ele nem era para ter ido lá, mas ele foi lá. Mas ele percebeu a diferença. Quando ele chegou lá, a pessoa que ministrava tinha uma genuinidade para falar do amor de Deus. Falava com uma autoridade do amor de Deus para aqueles que estavam ouvindo. E ele ficou prestando atenção. Até que chegou certo momento que a pessoa falou assim: eu sei que tem pessoas aqui que estão carregando um fardo. Estão fazendo coisas que estão escondidas. Isso tem envergonhado. Mas Jesus quer carregar esse fardo. Isso não está certo. Ele quer carregar esse fardo para você. Ele quer tirar esse fardo da sua vida. Ele quer que ele mude a sua vida. E aquilo foi tocando o coração dele. E a pessoa foi ministrando, parou o louvor. De repente ela chegou e falou assim: você que está me ouvindo, se você quer que Jesus faça a transformação da sua vida, você levante uma das suas mãos, que Ele vai te ajudar. Naquele exato momento, ele sentiu uma força, uma vontade de levantar aquela mão. Quando ele levantou aquela mão, a conexão do coração dele foi direto para a mão, e aquilo, ele sentiu, ele fechou os olhos, e ele viu a cruz de Cristo. Cristo de braços abertos para ele, mostrando: eu estou aqui, meu filho, eu vim por você. E naquele exato momento que ele estava ali, ele sentiu a presença de Jesus do lado dele. Ele chegou e falou assim, ele fez uma oração: Jesus, eu não posso mudar a minha vida, nem a bagunça que eu me meti, mas tu podes. Nesse exato momento, ele sentiu todos os seus pecados perdoados. Ele sentiu toda a presença do Senhor. Aqueles pensamentos que ele tinha de impureza, aqueles pensamentos de uma vida pervertida, ele estava se sentindo curado. Ele saiu daquele lugar, começou a ministrar, chamou aquele amigo, começou a fazer o louvor, a adoração, em várias igrejas, e contando o que o Senhor tinha transformado na vida dele, mostrando que o Senhor fez, estimulando pessoas a cada vez mais ter uma intimidade com o Senhor. Depois de um certo tempo, o Senhor pediu que ele contasse o testemunho dele. Foi duro, mas ele contou. Quando ele contou o seu testemunho, várias pessoas se renderam a Jesus. Várias pessoas se libertaram, foram curadas, porque viviam numa escravidão e não conseguiam, e não queriam falar com ninguém. Pessoas estavam ali, e ele foi impactando as vidas por onde ele passava. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Deus falou muito forte no meu coração para a gente ter 3 momentos a partir de agora. São 3 momentos que eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, que Deus não se esqueceu de você. Existe uma esperança para você. Você que nunca teve uma experiência com Jesus, Ele está te chamando, Ele quer que você... Vou pedir que a igreja se ponha de pé.
Deus não esqueceu de você. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe da tua luta. Ele sabe do que você tem passado. E Ele te chama. Ele quer tirar esse fardo da sua vida. Então, eu peço, se você nunca teve uma experiência com Jesus, se você quer voltar aos caminhos de Jesus, que você possa levantar as suas mãos e fazer a oração que Denis fez. Senhor, eu não consigo, Senhor, mudar a minha vida, nem consertar essa bagunça que está na minha vida. Mas Tu podes, é crer. A fé nos faz cada vez mais estar diante do Senhor. Então, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, o Senhor tem um encontro com o Senhor. Ele quer tirar o fardo da sua vida, esse primeiro momento. Eu quero dizer para você que os problemas do Denis, os problemas de várias pessoas são iguais. Mas a solução é uma só. Ela se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui. Aquele mesmo Jesus que salvou a vida dele, que restaurou e curou a vida dele, está aqui. E Ele quer salvar e abençoar a sua vida e curar a sua vida. Saia do teu lugar, venha até aqui. O Senhor está falando com você. O Senhor te trouxe aqui. Ele quer mudar e curar a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.